Oi, Oi, oi. oi, Carmen, a gente está te ouvindo. Eu vou começar agora. Tá bom, então. Bom dia a todas e todos. Eu sou Kátia Maia, da Oxfam Brasil, diretora da Oxfam Brasil. Aqui estamos nós novamente para mais uma Tá, live. isso aí, tá? O Brasil tem feito essas lives com o intuito de contribuir para o debate da séria crise que nós estamos vivendo, Tá bom. saúde pública, mas também uma crise econômica e social. A gente sempre, a partir das lentes, né, da perspectiva das desigualdades, é que a gente vem fazendo essa discussão com vários convidados e convidadas, e hoje a gente tem a honra de ter aqui duas pessoas muito. Uma delas é a Carmen Silva. A Carmen Silva é uma ativista social pelo direito à cidade, né, o direito que todas as cidadãos possam usufruir da cidade. Ela também é coordenadora do movimento do Sem Teto, do Centro, e é integrante da coordenação estadual da Central Populares. E a gente tem o Dr. Drauzio Varela, que eu sei que ele não precisa muitas apresentações, mas eu vou dizer que, primeiro de tudo, ele é uma inspiração para todas e todos nós, né? Um ser humano que vem dedicando a sua carreira de medicina, que é tão importante, mas sempre com a inclusão social dos direitos. Ele é um cancerologista, ele também é um escritor, também é um pesquisador, ele escreveu o livro Estação Carandiru, e ele foi um dos pioneiros no Brasil a trabalhar o tema da AIDS, e, além disso, na Folha vocês devem ver o Dr. Drauzio com frequência na televisão também. Então, para nós é uma honra a discussão de hoje, a gente vai estar olhando para o tema da moradia e da saúde e a conexão entre esses dois assuntos, né, essas duas realidades da nossa vida, com as desigualdades que a gente tem. Como a gente enfrenta uma pandemia como a Covid-19 nesse contexto brasileiro. E mais que isso, né, como a gente pensa um futuro, porque essa não é a última pandemia que teremos. Estamos em um mundo globalizado. Então, outras pandemias poderão vir, como também outros desafios com as mudanças climáticas. Então, essa globalização que nos coloca em conexão, é muito importante que essa globalização ela também tenha um respaldo, né, dos direitos de todas as pessoas, a tratamentos dignos, a enfrentar esses desafios de uma forma adequada, o que, infelizmente, não é o que nós estamos vendo no nosso país nesse momento. Então, sem mais demoras, Carmen, a ideia é que a gente comece com uma fala sua, um pouco da sua perspectiva, né, sobre o impacto da Covid-19 e o que isso significa, e depois a gente vai passar para uma fala do Dr. Drauzio, e aí a gente vai abrir para perguntas. Quem estiver participando, por favor, pode ir colocando suas perguntas aí no nosso canal do YouTube. Tá bom. Então, estão me ouvindo? Super bem. Tá bom. Bom dia, Kátia, bom dia, doutor Drauzio, bom dia a todos os ouvintes. Bem, eu sou Carmen Silva, eu sou líder ativista do movimento Moradia Sem Teto do Centro. Meu ativismo, a moradia, ela se deu pela necessidade. A década de 90, quando eu chego em São Paulo, eu vi que tudo passava, toda forma de direito, de dignidade passava por uma moradia digna, e eu só tive acesso à moradia digna quando eu entrei no movimento Moradia, né? E digo que a carência de habitação digna e saudável são impactadas por várias doenças, e doenças que já estavam até radicalizadas, como a tuberculose. A falta de moradia, gente, ela alimenta de todas as formas, a desigualdade social alimenta de todas as formas a falta de saúde. Nós, do Movimento Moradia, nós usamos a perspectiva de denunciar ao poder público a ineficiência das moradias.
nós temos um déficit habitacional muito grande. Nós temos hoje cerca de mais de 7 milhões de brasileiros que não têm moradia. Além daqueles que não têm, tem as moradias precárias, que são as palafitas, os moradores de cortiço, as coabitações, num único cômodo, mais de 5 pessoas morando juntas. E o movimento, ele sempre tomou uma atitude nessa denúncia de dizer que a moradia sempre foi a porta de entrada para outros direitos, e a saúde é um deles, né? É tanto que quando a gente ocupa um prédio abandonado, sem função social da propriedade, a primeira providência que a gente toma é tirar todos os entulhos, todos os lixos, porque um prédio abandonado é uma questão de saúde pública. Um prédio abandonado, principalmente no centro urbano, como de São Paulo, que tem um déficit habitacional, só estou falando da capital de São Paulo, um déficit habitacional de 400 mil pessoas, famílias sem moradia, com mais de 500 mil prédios, imóveis vazios, sem função social. Então, nós temos mais prédios vazios do que pessoas sem ter onde morar, né? Então, o déficit habitacional brasileiro, ele acarreta uma série de doenças e não vai ser diferente. A pandemia do Covid-19 reverbera o que a gente já vem denunciando há anos, há 2 ou mais 3 décadas, que efetivamente o movimento moradia vem dizendo que não há uma política efetiva no âmbito habitacional. E quem não tem moradia não tem saúde. Primeiro que a falta da moradia acarreta fome, né? Porque muitos que pagam aluguel gastam mais de 30% do seu salário com aluguel, porque morar em São Paulo é muito caro, né? E são moradias totalmente precárias. São cômodos onde se habita 5, 6 ou mais pessoas num único cômodo, e isso acarreta uma série de doenças. Passar pela doença social, psicológica, nós temos aí uma falta de uma moradia digna, acarreta doenças físicas, como acarreta também as pragas, né? Porque são muitas pragas. Aí a gente vê assim, noticiários, antes da pandemia, o noticiário era: tal bairro está com escorpião. O escorpião se alimenta de barata, a barata se alimenta de lixo, de resto de comida, né? Então, obviamente, que onde não há uma dignidade, uma moradia digna, onde não há moradias com insuficiência, inclusive de saneamento básico. Nós estamos falando do centro urbano de São Paulo e nós ainda temos moradias precárias de saneamento básico. Então, a falta de um direito, como a moradia, traz problemas e consequências seríssimas. A falta da moradia é uma questão de saúde, a falta de moradia é uma questão da fome, é uma questão... A moradia, gente, ela é um direito básico que não poderia ser negado a nenhum cidadão. Nenhum país, nenhum Estado, ele tem o direito de negar, de ter um estado de exceção onde se tira direitos, né, direitos principais, direitos básicos, que são essenciais para a vida humana. A moradia, a falta de moradia, traz consequências muito amplas e muito claras, que é a fome, a saúde e a saúde. Né? Muito obrigada, Carmen. Doutor Drauzio. Estava no mudo. Olha, nós vivemos num país com uma tremenda desigualdade social, um dos países mais desiguais do mundo. E nós nos habituamos com essa desigualdade. Toda essa realidade que a Carmen colocou é a realidade de todas as cidades, grandes cidades brasileiras, pelo menos, né? Todas as capitais, todas as cidades aí com um número maior de habitantes. Você tem uma área da cidade onde vive a classe média alta, algumas áreas muito ricas, e você tem em volta, no entorno, uma população muito pobre. Isso é o Brasil inteiro assim. Como é que você reconhece que está chegando na periferia de uma cidade brasileira?
As casas não têm reboque, aquele mundo de fio cheio de gato, né? Criançada na rua, lixo. Essa é a periferia, é a história da periferia. Plásticos jogados por todo canto. Eu gravo muito nas periferias, há anos faço isso. Isso me permitiu ter uma noção de como elas estão estruturadas no Brasil inteiro. Aí surge uma epidemia provocada por um vírus. Esse vírus entra pelas vias aéreas, vias respiratórias, pela conjuntiva dos olhos, penetra numa porcentagem que a gente não sabe bem, mas é uma porcentagem grande, não provoca nenhum efeito perceptível ou alguns sintomas mínimos aos quais a pessoa não dá importância nenhuma. Mas ela já transmite nessa fase, mesmo não tendo nenhum sintoma. E depois continua transmitido à medida que os sintomas vão se instalando, ou nas pessoas em que os sintomas vão se instalando. Nós, quando só tínhamos notícia da China, tínhamos uma visão muito otimista, até ingênua da epidemia. Nós, que eu digo, eu pessoalmente e o mundo inteiro. O mundo não se preparou para essa epidemia. De repente, surgiu a epidemia na Itália, que aconteceu no começo do mês de... Aconteceu no mês de fevereiro na Itália. No meio do mês de fevereiro, nós percebemos que a realidade não era a que aparecia da China. A Itália é um país livre, com fluxo de informações que correm com liberdade, e a gente tomou consciência de que a doença era muito mais grave do que nós esperávamos. Quando aconteceu isso, eu mesmo disse, vai acontecer uma tragédia no Brasil, porque nessa hora vão aparecer as desigualdades sociais que nós temos. Quando você tem num cômodo 5 pessoas, num cômodo só, eu conheço gravei em várias casas com essas características, você tem ali a mesa no centro do cômodo e os colchões encostados na parede. À noite, a mesa vai para a parede, os colchões vêm para o chão e dormem ali 4, 5 pessoas, crianças, pessoas de idade, todas muito próximas umas das outras. Nós temos uma realidade grave, que é a realidade das cadeias. Nós temos no Brasil, ninguém sabe exatamente o número, que varia muito dia a dia, mas é ao redor de 750 mil pessoas presas no Brasil. Imagina nessas celas em que dormem num espaço reservado em alguns metros quadrados, dormem centenas, né? Milhares de pessoas pelo país inteiro. Nós vamos ter uma disseminação em massa. A disseminação é uma disseminação escapou. É uma disseminação democrática. Todos que entram em contato com o vírus têm risco de adquiri-lo. Não é porque você é pobre, não é porque você está numa excelente condição financeira que você vai ser privilegiado se expuser ao vírus. Então, enquanto nós temos uma epidemia que se dissemina pelo país inteiro, chegando agora nas cidades menores e provocando problemas graves de saúde, e pegando grandes massas populacionais nas cidades grandes, especialmente nas periferias, o vírus vai estar presente entre nós. É ilusão a gente imaginar que nós podemos ser individualmente poupados enquanto o vírus estiver circulando, porque uma hora nós vamos sair para a rua também. E aí vamos estar em contato com pessoas que adquiriram o vírus, muitas delas assintomáticas completamente. O que ocorreu de início? Como é que o vírus chegou no Brasil? Veio importado da Europa, basicamente, e dos Estados Unidos. Então, aconteceu entre as pessoas com um poder aquisitivo mais alto, pessoas que viajavam. Mas era evidente que o vírus ia se disseminar nas periferias. E é o que está acontecendo em todas as grandes cidades brasileiras, porque justamente aí mora a população mais vulnerável. Nós não temos alternativa, não temos alternativa. É que você tem que achar uma maneira de atacar a epidemia no país inteiro. E, para isso, nós temos uma arma muitíssimo importante, o chamado Sistema Único de Saúde, o SUS. Sem o SUS, seria barbárie agora. Sem o SUS, seria o caos.
A organização que nós estamos conseguindo, com a qual nós estamos conseguindo enfrentar a epidemia, minimamente, é o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema único de saúde do mundo. Não há nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema equivalente ao SUS. E nós oferecemos saúde para mais de 200 milhões de brasileiros. Lógico, com problemas, lógico, com maior dificuldade, lógico, de uma forma desorganizada. Podia ser muito melhor, mas, enfim, ele está presente. E é nessa hora que nós vamos entender a importância de ter esse sistema. Essa epidemia no Brasil é grave. O Brasil vai ser o epicentro da epidemia mundial, o que quer dizer que atualmente são os Estados Unidos e nós vamos ser, eu acho que numa questão de semanas, o centro mais importante, o maior número de casos e o local onde a epidemia se dissemina mais depressa. Muito difícil você, nessas condições de desigualdade, conseguir manter o isolamento social. Porque se você mora num bom apartamento, tranquilo, você tem internet em casa, você tem Netflix, fica mais fácil, não é? Agora, se você mora num lugar sem internet, num cômodo, com crianças pequenas, como é que você segura todo mundo dentro de casa? É a maior dificuldade. É ilusão que a gente você dizer, bom, vamos liberar então todo mundo, põe todo mundo para trabalhar, porque a economia precisa funcionar. É ilusão, não vai funcionar. Não vai funcionar porque, primeiro, a carga de doentes vai ser enorme, enorme. Os hospitais vão todos entrar em colapso e as pessoas vão ficar com medo. Quando morre um familiar ou quando morre um amigo que tem um estilo de vida semelhante ao seu, todo mundo fica assustado, não é? E se você fica assustado, você não vai trabalhar, você vai procurar segurar. A única arma que nós temos nesse momento é o afastamento social, não há outra arma. Mas isso é muito difícil você conseguir com essa desigualdade social que nós temos. Eu sempre digo que a epidemia vai estar mostrando, nós estamos agora pagando a conta de ter aceitado essa desigualdade social como um fato. O Brasil é assim, é desigual mesmo. E de ter feito escolhas muito inadequadas, né? Por exemplo, construir estádios de futebol para a Copa do Mundo, que estão aí hoje, ninguém sabe o que faz com eles, estão sendo transformados em hospitais. Tem alguma coisa muito louca aí, não é? Agora é a hora em que nós temos que lidar com esses problemas. Eu vejo um aspecto positivo. Você vê que, de repente, apareceu dinheiro para distribuir entre aqueles que perderam a renda. E não é pouco dinheiro, são R$600. Bolsa Família não chega até essa média de jeito nenhum. E foi um grande programa. Agora nós conseguimos esses R$600 e conseguimos para uma realidade que a sociedade fecha, para a qual a sociedade fecha os olhos, que é a realidade das mulheres que criam filhos sozinhas, que nas periferias uma maioria das mulheres criam filhos sozinhas porque os homens foram embora ou nunca apareceram. R$1.200. Que de repente aparece esse dinheiro. Será que nós não temos condição de estudar, de fazer de uma forma que esse auxílio ajude as pessoas, ajude a redução da disparidade de renda que nós temos? Você viaja aí pelos locais, especialmente no Nordeste, você vê aquelas cidadezinhas, o Bolsa Família, que é uma pequena ajuda, já dá uma força na economia local, não é? Se a gente conseguir diminuir um pouco a desigualdade, se ficar essa lição de que nós temos que pensar no SUS, que a sociedade tem que levar em conta o SUS. Você não pode pensar porque fez um plano de saúde que você nunca mais vai pôr o pé no SUS, porque pode acontecer do hospital ao qual você tenha direito não tenha mais vaga. Isso periga de acontecer realmente. E você vai depender, todos nós vamos depender do SUS nessas condições. Eu acho que nós temos lições muito importantes para tirar nesta fase da epidemia e, especialmente, aquelas que serão úteis para quando tudo isso acabar, porque um dia vai acabar mesmo, né? Obrigada, doutor Drauzio. Eu acho que tanto Carmen quanto você tocaram em pontos tão importantes, né?
Quando você fala, por exemplo, que a gente está pagando a conta da desigualdade, é impressionante como a gente naturalizou a desigualdade no Brasil, como se fosse uma coisa divina, que veio dos céus, caiu aqui, então, você nasce desse jeito, você nasce daquele jeito, a vida é assim. E não é. As desigualdades são construções, né? São construções de escolhas políticas, de interesses econômicos. As desigualdades, elas foram criadas pela sociedade, por nós, né? Nós, cidadãos e cidadãs, que estamos em uma determinada sociedade. Então, a solução para elas necessariamente passa por nós também. A gente tem que encontrar e lutar pelos caminhos para a gente reduzir as desigualdades. E essa questão do dinheiro é impressionante, porque nós temos hoje praticamente metade da população dependendo dessa renda básica emergencial. Um país que tem, nós estamos falando aí de quase 100 milhões de pessoas dependendo desse dinheiro. Isso é muito grave, isso dá uma dimensão da urgência que a gente tem de realmente construir um país diferente. E as decisões que vão ser tomadas agora, as decisões que são emergenciais, que são importantes, algumas delas vão construir a base para o futuro. E a gente precisa realmente ver como é que a gente coloca o ser humano aí como prioridade, né? E aí eu queria ver, Carmen, a gente tem aqui algumas perguntas já. Temos perguntas sobre como deveríamos repensar, né, essa ideia da inclusão social para vocês, né? A gente quer construir um novo modelo de sociedade, a gente quer limitar somente a questões materiais, essa é a pergunta da Gláucia, e aí a gente tem também uma pergunta mais específica sobre como que muitas casas, das casas em periferia, né, elas têm muito mofo, muita umidade, e muita gente já sofre com problemas respiratórios, né? Então, isso também facilita a propagação do vírus? Essa é uma outra pergunta que a gente tem aqui. Carmen, se você quiser também fazer algum comentário em relação ao que o Dr. Drauzio falou, por favor. Olha, em relação ao que o doutor Drauzio falou, a gente vem denunciando esse estado de exceção desde que a gente teve a ousadia de pegar famílias de trabalhadores que estavam realmente sem ter mais dinheiro para pagar aluguel, situação de rua, que estavam no estado de vulnerabilidade social muito grande, e de abrir a porta desses prédios vazios e colocar para morar dignamente, e dizer, e acusar o Estado, e dizer ao Estado, olha, nós não estamos à parte do Estado, nós somos parte desse Estado, a gente necessita ter os nossos direitos garantidos. E para que outros direitos se adentrem, é necessário o cidadão ter onde morar, e morar dignamente. É tanto que a primeira providência que a gente toma ao ocupar um prédio é tirar as várias toneladas de lixo. Nós utilizamos um tratamento, que é um tratamento que nós aprendemos da sabedoria popular, bem nas comarcas distantes do Nordeste, que é erradicar o bacilo de Koch, que é através do cal. A primeira providência que a gente toma nesses prédios antigos é fazer uma pintura, vir com o cal virgem e fazer um trabalho, uma limpeza geral com o cal. Então, nós, os movimentos moradia organizados, a gente já vem fazendo essa denúncia faz tempo, a gente nunca se calou, a gente também nunca aceitou essa desigualdade. O direito, ele não pode ser mercadoria. O direito à moradia, o direito à saúde, à educação, à cultura, são direitos básicos para a sobrevivência. Então, ele não pode ter um Estado que tem isso como mercadoria. Nós temos que realmente ter direito, entendemos que existem pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que têm menos dinheiro, mas somos seres humanos. E, respondendo à pergunta da inclusão social, a inclusão social irá se dar quando a gente se reconhecer como origem, e nossa origem é humana. Quando a gente reconhecer que somos diferentes, sim, cada um tem seu direito de pensar diferente, de agir diferente, mas a gente tem um objetivo claro. O objetivo, de fato, é a qualidade de vida, viver, é se reconhecer como origem,
Quando a gente passar a reconhecer como origem, tudo vai dar certo. E é engraçado que, geralmente, quando a gente se vê numa fatalidade, a gente pensa em criar algo novo. Gente, não precisamos criar nada. Nós já temos uma sociedade, nós temos uma Constituição Federal e direitos universais que nos garante tudo isso que nós estamos vivendo, que estamos sem ter, em carência, isso já é garantido. Nós só precisamos, de fato, exigir a efetivação dos nossos direitos. Tá? Exigir a efetivação da legislação, da Constituição, porque essa renda cidadã, ela já está aí, é lei, só que nunca foi cumprida. Então, não é agora com a pandemia que esses R$600 passa por 3 meses, que esse R$1.200 possa passar somente por 3 meses. Vamos aprender, povo brasileiro, a exigir o que está na Constituição. Eu vejo falar muito em desobediência civil. Ao contrário, nós temos que fazer obediência civil. E obedecer civilmente é obedecer o que está na lei. Um outro problema que nós estamos vivendo agora é a questão da falta de documentos. Quantas vezes o Movimento Moradia sempre falou da necessidade de se ter documentos em dia? Um deles é o título de eleitor. Ninguém nunca, o Estado brasileiro, os governantes nunca disseram que o título de eleitor não é simplesmente para você ir lá no dia da eleição votar, que é através do título de eleitor que você tem um CPF em dia, que é através do título de eleitor que você pode entrar no ProUni, que você pode tirar um passaporte, porque se você não tem um CPF em dia, dá o que está tendo aí 32 milhões de brasileiros com seu CPF cancelado. Por quê? Porque nós temos várias pessoas que migram dos seus estados de origem, dos seus municípios de origem, e nem sequer se lembram que eles precisam de 4 em 4 anos estar ali efetivando e estar com o seu título em dia. Então, está aí. Isso são consequências. E quanto à questão das casas nas periferias, não é só na periferia, não, gente. Venham no centro de São Paulo e veja a miséria estampada, veja os grandes bolsões de miséria. Nós temos muito cortiço na região central, nós temos favelas, nós temos as moradias que são coabitações, porque a especulação imobiliária, ela faz o seguinte, transforma um apartamento que era de 2 quartos, que tinha uma sala, cozinha, uma área de serviço, em vários quartinhos, que é para alugar, que é para especular. Então, as moradias precárias, a gente tem mania de achar que é só na periferia. Não, na região central de São Paulo, nós temos grandes bolsões de misérias. E eu posso apontar para vocês. Nós temos a Baixada do Glicério, nós temos os cortiços da Bela Vista, a gente tem a favela do Moinho, a gente tem a favela na Barra Funda, a gente tem ali a região da Luz, Campos Elíseos, que eu me recuso a chamar de Cracolândia, porque foi estrategicamente rotulada de Cracolândia para poder ser especular depois. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que verificar o que é que está ao nosso redor, conhecer o local onde a gente vive. Obrigada, Carmen. Doutor Drauzio? Não, acho que a Carmen falou tudo que eu penso. Sabe, eu conheço um pouco o centro de São Paulo, conheço bem essa região dos Campos Elíseos, esse local que as pessoas erroneamente chamam de Cracolândia. E esses cortiços estão aí, estão pelo centro das cidades. E não é só São Paulo, em todas as cidades brasileiras você tem. Na verdade, é que a desigualdade chega a um ponto que fica absurda e todas as decisões que você tem que tomar socialmente não são tão complicadas, não. Você, com pequenas medidas, às vezes, consegue um impacto enorme. Não é? Eu citei o exemplo das bolsas famílias, né? Bolsa Família em locais, cidades pequenas, aí perdidas pelo Brasil. De repente você já vê um comércio um pouquinho melhor, já vê mais gente conseguindo trabalho, você tem uma ativação da economia o tempo todo. Essas situações que parecem... A Carmen falou, nós temos 7 milhões de pessoas no Brasil que não têm moradia.
Aí você diz, nossa, mas como é que vai dar casa para todo mundo? Né? É lógico, você não consegue fazer isso num período muito curto, mas você consegue encaminhar esse problema. Não é? O que precisa é que a sociedade e os dirigentes da sociedade estejam atentas a esse tipo de problema e dando um encaminhamento para eles, porque você consegue, dessa maneira, melhorar essa situação gradativamente, empenhar a sociedade nisso. Hoje nós estamos vendo empresas que fazem doações para o sistema de saúde, não é? Para o SUS. E é louvável, lógico, muito louvável. Por que não doações para esse tipo? Por que não envolver a iniciativa privada num país com essas desigualdades? Porque o preço daqueles que são privilegiados, o preço que eles pagam para viver no Brasil é um preço alto. A casa tem que ser toda cercada, eles têm que andar com segurança, eles não podem, uma filha sai à noite, quando volta parece que ficam desesperados, só vão conseguir dormir quando a filha chegar. Por que o país tem que ser assim? Por que nós aceitamos isso com essa naturalidade? Você circula pela periferia da cidade, as casas todas gradeadas. A violência que a classe média sofre, a violência social, é brincadeira de criança perto da violência que as pessoas mais pobres sofrem, porque estão ali em convívio direto com essa violência toda. Quer dizer, como é que nós aceitamos que isso fosse acontecendo? E nós respondemos como? Prendendo e jogando na cadeia, prendendo e jogando nas cadeias. E aí amontoando uma massa de negros, de pessoas pobres, de mulheres com filhos para criar, e a gente jogando na cadeia como se isso fosse resolver o problema. E a violência social aumentando, aumentando cada vez mais, provando que cadeia não reduz a violência urbana, é uma ilusão da sociedade. Porque você tem um assaltante na esquina da sua casa, ele vai preso e fala, graças a Deus. Né? Só que ele sai da cadeia um dia e vai sair, talvez saia pior do que o jeito que ele entrou. Quer dizer, nós estamos enredados nessa desigualdade, no seu grau máximo, e respondendo a ela das formas mais burras possíveis. Não é que nós não estamos encaminhando direito, não, nós estamos encaminhando, mas da pior maneira possível. Quando acontece uma tragédia como essa que está acontecendo no Brasil, todo mundo fica, ai, nossa, que perigo, olha que o perigo que nós estamos correndo. Nós estamos correndo esse perigo, como outros países correram, mas esse perigo aqui vai ser pior, justamente por haver essa massa populacional sem condições práticas para enfrentar a epidemia. Isso vai manter o vírus em circulação por mais tempo. Doutor Drauzio, eu vou aproveitar que o senhor falou das cadeias, que tem uma pergunta específica aqui sobre o que tem sido feito nos presídios com os suspeitos ou doentes de Covid e em relação às visitas. Olha, em relação às visitas, a maioria dos presídios tem suspendido as visitas. Numa cadeia, se você suspende as visitas, a cadeia pega fogo. Porque para a economia local é fundamental que as famílias levem o que eles chamam de jumbo, não é? Aquela cesta com as sacolas, com os itens essenciais. Porque tem uma coisa maluca no Brasil, todo mundo diz, não, o preso tem que trabalhar, fica esses vagabundos aí na cadeia, não fazem nada o dia inteiro. Todas as cadeias brasileiras são tocadas pelos presos. O Estado, os guardas penitenciários, o que eles fazem? Eles cuidam da segurança. Quem é que distribui a comida, quem é que lava, quem é que limpa, são os presos que fazem isso. Mas tudo bem. Então, se você não, o Estado não dá nada, dá a camiseta, dá a calça, dá e acabou. O resto é a família que traz. A comida é aquela, uma comida que você todo dia, imagina, feita em grande quantidade, não é das coisas mais saborosas que nós provamos na vida, não é? Então, são as famílias que levam lanches, que levam... Enfim, toda a economia interna da cadeia funciona, depende dos jumbos encaminhados pelas famílias. Muito bem. Então, mas tem que suspender as visitas, porque não pode deixar milhares de pessoas entrarem e serem infectadas lá. As cadeias brasileiras são todas superlotadas. Todas. Então, cadeia que você tem um por cela é uma exceção, eu nem sei onde existe, mas é uma exceção absoluta.
você tem, no mínimo, o dobro da população, no mínimo o dobro da capacidade, muitas vezes 3, 4, 5 vezes mais. Você tem cadeias em que as pessoas vivem como sardinha em lata. Como é que você vai, primeiro, identificar aqueles que estão infectados por um vírus que pode não dar sintoma? O certo seria o quê? Testar, deu positivo, tira do convívio. No caso das cadeias, tira do convívio e põe aonde? Aonde coloca? Não tem onde colocar, não cabe, já não cabe os que estão lá. Como é que você vai reservar uma área para aqueles que estão infectados? É inviável, não há a menor possibilidade. Muitos países fizeram o quê? Muitos países libertaram presos. Libertaram os presos que não são violentos. Quer dizer, qual é a vantagem nesse momento de você ter na penitenciária feminina onde eu atendo uma menina que foi pega vendendo com 20 pedras de crack no bolso ou com 5 envelopes de cocaína? Qual é a vantagem de fazer isso? De você colocar na cadeia? Nessa fase, tem um ex-secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou a falar, que diz que nesse momento o que tinha que haver era uma diminuição do número de prisões. Tinha que haver isso. Você não vai colocar mais gente num sistema que está superlotado quando você tem um vírus se disseminando. Aí as pessoas dizem, mas esses caras causam problema para a sociedade, assustam todo mundo, matam, estupram, e agora eles ficam em liberdade. Não se trata disso. Esses têm que ficar presos. Agora, se você tem um vírus se disseminando ali, não são eles que correm perigo só, somos nós. Porque enquanto nos Estados Unidos as prisões são consideradas o principal foco de disseminação da doença no país. Proteger os presos, evitar que eles peguem o vírus, não é protegê-los, é proteger a sociedade de adquirir o vírus disseminados nesses locais em que a disseminação, em que não há condição de você fazer isolamento. Carmen, tem uma pergunta aqui específica para você também. Como tem sido o isolamento social nas ocupações, né? E se o pessoal das ocupações tem conseguido receber o auxílio emergencial? Olha, logo que houve a primeira morte, em março, nós suspendemos todas as ações, todas as atividades dos movimentos, nas ocupações, principalmente assembleias, reuniões. Nós temos uma parceria, atuamos em rede, obviamente, a UBS República, do qual nós estamos aqui na região central, a gente fez uma campanha de vacinação em massa, inclusive transformamos a ocupação 9 de julho no polo de vacinação para todas as pessoas que estão também no entorno da nossa ocupação. E uma das providências foi, nós atuamos com mediadores de andares, né? Geralmente a gente está em ocupações verticais, de prédios com 14, 15 andares. Em cada andar, a gente tem 2 mediadores e a gente providenciou o álcool em gel, começamos a instruir as mães, as crianças, que eles deveriam lavar as mãos, que é toda a instrução, né, para os EPIs, como se usar máscara, tanto que a gente tem um ateliê de costura, que hoje nós estamos fazendo 10 mil máscaras para servir também a população em situação de rua, e, obviamente, que quanto a essa questão aí dessa verba emergencial, todos nós temos direito, porque o movimento sempre trabalhou com essa questão da documentação em dia. E eu venho alertando a população brasileira, independente de classe social, que hoje o documento mais importante é o NIS. E para se entrar nos programas habitacionais, todo mundo das ocupações tem que estar com seu NIS em dia. Então, passa também por essa situação de estar em dia com a documentação, então recebeu sua verba emergencial. E aquele que, por exemplo, a gente tem a questão dos estrangeiros, os estrangeiros também, quando entram nas nossas ocupações, a primeira providência que a gente faz com eles é levar até o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, para colocar sua vida em dia, ter o NIS,
receber o Bolsa Família, matricular as crianças nas creches. Então, está tendo dessa forma. É tanto que a gente criou também um comitê de combate ao Covid na região central, que é com o MSTC e a Casa Verbo, onde a gente está aí atendendo e ajudando famílias em vulnerabilidade social, com distribuição de cesta, álcool em gel, máscara, kit higiene, e para além das ocupações, tá, do MSTC. A gente já está se encaminhando aqui para a nossa rodada final. Só uma questão para a gente precisar aqui. A vacinação que você falou é a vacinação contra a gripe, né? Porque Isso. Não tem vacina ainda. Do Covid, né? Ainda não temos, né? Só para todo tem. Mundo. E é muito importante tomar a vacina. Mas, Kátia, é importante tomar vacina, mas também é importante ressalvar à sociedade que não se retira dinheiro de pesquisas, porque se nós tivéssemos aí o dinheiro de pesquisas nas universidades, né, nos grandes institutos, a gente já teria uma vacina. Lembre-se que Oswaldo Cruz também passou por isso, né? Para poder fazer a vacina da febre amarela, da varíola, várias coisas, houve muita coisa. Então, não se retira dinheiro de pesquisa. É bom enfatizar isso. Eu vou até aproveitar esse gancho, Carmen, e depois quero ouvir o Dr. Drauzio em relação a isso, porque hoje a Oxfam, a gente faz parte de uma rede global, né? Somos aqui uma organização brasileira, mas fazemos parte dessa rede global, e hoje a gente lançou em conjunto com a UNAIDS, que é a Organização das Nações Unidas para o Combate à AIDS, uma carta pública que foi assinada por mais de 150 ex-presidentes, presidentes, ministros no mundo todo, pedindo para que, assim que a vacina contra o Covid seja descoberta, ela não tenha patente, ela seja uma vacina para todos e todas do mundo, ela não seja uma vacina só para aqueles países que podem pagar, né? E essa coisa existe muito investimento público, as pessoas sempre falam, mas como liberar, assim, o investimento das empresas, das indústrias? O setor farmacêutico é um dos setores que mais faz dinheiro no mundo. É um setor que tem muito lucro. Lucro com a saúde pública. Lucro com algo que não é a mercadoria. A saúde pública não é a mercadoria. A saúde é um direito, como a gente já falou aqui. Importante a gente entender que muitas das pesquisas vêm das instituições públicas, não são, e que muitos dos laboratórios e indústrias recebem dinheiro público para fazer suas pesquisas, né? Para mostrar que essa questão da pesquisa e da busca, existe um papel muito importante do Estado. E isso eu conecto com aquilo que o Dr. Drauzio falou sobre o Sistema Único de Saúde brasileira. Nesses últimos anos, né, desde que a gente entrou nesse ajuste, o chamado ajuste fiscal, né, tem que controlar os gastos, uma das áreas atingidas é a área da saúde. E essa não é negociável. A área da saúde não tinha que controlar o gasto, a gente precisa de gasto porque a gente tem uma demanda grande, porque esse é um direito. A gente não fala, vamos controlar o ganho dos bancos, vamos controlar o lucro dos bancos, vamos controlar o lucro, outros lucros, né, que estão colocados aí. O controle, ele sempre vem colocado em cima daqueles pontos que são de direito da maioria de todos. Queria ouvir um pouquinho, doutor Drauzio, sobre isso, e depois, se a Carmen também quiser comentar mais um pouco. Olha, eu conheço um pouco a estrutura de pesquisa na indústria farmacêutica. Para o bem e para o mal, é o que nós temos. Na verdade, a medicina pôde evoluir bastante nos últimos 50 anos, ou da metade do século passado para cá, às custas das pesquisas na tecnologia desenvolvida pela indústria farmacêutica. E eu não sou contra isso, não sou contra o lucro deles também, tem que ter lucro, etc. Eu acho que
Esse lucro tem que ser controlado. Não dá para o Estado dizer, não, nós estamos numa economia livre, cada um faz o que quer. Não pode, porque aí você corre o risco de tornar a sociedade refém da própria indústria. E não acho nem que isso possa ser o interesse a longo prazo da indústria farmacêutica. Pode ser a curto prazo, mas a longo prazo não. No caso de uma vacina desse tipo, está perfeitamente condição de deixar de ter lucro, porque é uma epidemia mundial e não vai interessar para ninguém que um país ou outro país, ou diversos países mais pobres, fiquem alimentando o vírus. Olha a velocidade com que esse vírus saiu da China e chegou no Brasil. Os primeiros casos descritos na China foram no começo de dezembro. Quando deu março, já estava chegando aqui no Brasil, deu a volta no mundo. Então, o que vai acontecer se você pegar um país, sei lá, como a Tanzânia, no meio da África, e o vírus continuar lá, ele volta a se espalhar pelo mundo inteiro. Então, eu acho que existe um entendimento geral de que aí não é o lugar de ganhar dinheiro. A indústria farmacêutica vai desenvolver essa vacina, eu não tenho dúvida nenhuma, os grandes laboratórios, eles têm condição de produzir milhões e milhões de doses da vacina, e aí se criar, talvez através da Organização Mundial da Saúde, uma estratégia analisando a epidemia, de que forma está se desenvolvendo, quais são os locais onde essas vacinas têm que ser destinadas. Não estou defendendo que eles tenham prejuízo, não, mas que isso seja, no mínimo, a preço de custo. Né? E também as grandes indústrias farmacêuticas que têm lucros bilionários anuais, se perderem um pouco de dinheiro nisso, não vai deixá-los mais pobres. Eu acho que a vacina vai ser a solução. Outra possibilidade é você ter medicamentos desenvolvidos especificamente contra o vírus. Um pouco mais caro, a menos que se descubra um medicamento antigo, que já está aí no comércio, que não é a cloroquina, infelizmente, que possa ter ação contra o vírus. Na verdade, nós estamos numa situação muito delicada, porque o que vai resolver o nosso problema é a vacina. Isso sim, isso vai resolver o problema. Porque pense o seguinte, né? Eu gostaria que as pessoas entendessem direito. Vamos dizer que esse vírus pegue grande parte dos brasileiros. Vamos ver se o presidente da República está certo, que diz que vai infectar 70 milhões de brasileiros. 70% da população de brasileiros, o que são 140 milhões. Bom, mortalidade absurda, na casa dos milhões, se acontecer isso. Tomara que ele esteja errado. Muito bem. Agora, vamos dizer que infectasse os 70%. Sobrariam 30%. 30% aí seriam quantos? 60 milhões de brasileiros que andariam pelas ruas carregando o vírus. Você ficaria tranquila de ir a um cinema? Você ficaria tranquila de ir ao supermercado sem máscara, entrar naquela confusão, de ir a uma feira? Ninguém estaria seguro por causa desses 30% que não desenvolveram imunidade contra o vírus. Então, a única solução, o que é? É ter vacina para todos. Porque menos as crianças, que não vale a pena vacinar a criança. A criança raramente tem problemas graves e mesmo que entre em contato com o vírus, elas têm uma chance grande de desenvolver uma imunidade muito mais duradoura do que aquela provocada pela vacina. Mas você consegue ter uma população, e aí vai fazer o que nós fazemos para a gripe. Não tem vacina para todos. Vai vacinar quem? Quem está com mais de 60 anos, quem tem diabetes. Se estabelece um critério de escolha, um critério técnico para escolher quais são os que devem receber a vacina mais cedo. Eu acho que a vacina é a solução. E o mundo está investindo muito dinheiro mesmo em vacina. As pesquisas são muito bem subsidiadas hoje pelos governos, por fundos especiais, por fundos particulares. Eu acho que nós vamos chegar a ela rapidamente. Que bom essa esperança. Carmen? Olha, eu concordo plenamente, né, com o doutor Drauzio, é o que a gente vive. Inclusive, eu estou
Hoje eu tenho um monte de livro para ler e hoje eu me lembrei do Rafael Valim, né? O Rafael Valim fala que é o Estado democrático, né? Ele, muitas vezes, é um Estado sem povo a serviço do mercado. E é o que nós estamos aí vivenciando, e é consequência desse Estado sem povo e só a serviço do mercado que hoje a gente vive essa pandemia. A pandemia reverbera justamente a falta efetiva de uma boa gestão e de políticas públicas, né? Então, eu não quero me estender, porque o doutor Drauzio dá uma explicação muito válida, e você também, Kátia. Eu acho que a Oxfam ela tem uma perspectiva nessas pesquisas de mostrar que é necessário, a gente tem que prevenir. O Estado brasileiro ele não pode ser um Estado de exceção, ele tem que ser um Estado de prevenção. Nós vamos, então, agora para as nossas considerações finais. Antes disso, eu queria, nessa linha dessa iniciativa em relação à vacinação, eu queria dizer a quem está aqui conosco que a Oxfam começou uma campanha global de coleta de assinaturas para as autoridades mundiais, nacionais, para que realmente seja garantida, assim que a vacina for descoberta, o acesso dela a toda a população. E existe uma reunião importante na segunda-feira da Organização Mundial de Saúde, onde esses temas vão ser discutidos, e a gente espera quem puder assinar, tá aí foi colocado aí no YouTube, vai na página na internet, que é oxfam.org.br/vacina para todos. Então, as últimas considerações. Carmen, você primeiro, depois o Dr. Drauzio. Olha, eu quero só fazer uma consideração geral para quem está nos assistindo e para onde isso vai, que nós, os movimentos sociais, e principalmente que lutamos por moradia, a gente sempre teve essa perspectiva de que a gente precisava passar por um local digno para viver com a nossa família, com nossos filhos, e que a pessoa que não tem moradia, ela não tem saúde, né? E quando vocês verem a atuação do Movimento Sem Teto, não nos criminalize, não, porque a criminalização ela é dada justamente porque a gente aponta os erros do Estado, né? Que é um Estado de exceção, onde retira direitos de trabalhadores de menor renda a serviço do mercado e de uma minoria muito, 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 muito rica, né? E dizer que nós temos uma grande oportunidade, essa oportunidade que se dá agora com a pandemia, da gente se reconhecer como origem e da gente, de fato, criar um pacto solidário, mas é um pacto solidário massivo, aonde a gente também possa reconhecer que a solidariedade não passa só por se dar comida, a solidariedade passa quando a gente tem a compreensão das leis, quando a gente tem a compreensão que o direito ele não é assistencialista e que o direito ele é, de fato, direito de todo cidadão. Doutor Drauzio, agora que o senhor vai falar, só uma última perguntinha aqui, se der para o senhor incluir aí, que é se o senhor acha que tem uma previsão de quando essa vacina chega. Como essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem, então estou incluindo aí para a sua fala final. Olha, você ouve as coisas mais disparatadas, não é? Mas eu vi uma afirmação do Bill Gates, que, aliás, o Bill Gates tem um grande milionário, as pessoas têm antipatia pelo fato de ser um grande milionário, mas é o homem que mais investe em saúde, pessoalmente, individualmente. E ele diz que está muito entusiasmado de que essa vacina esteja disponível ainda este ano, de 2020. E eu acho que é possível, porque nós temos tecnologia para isso. E o fato de ser disponível, tecnicamente, não quer dizer que estará disponível à população, porque depois tem todo o processo industrial. Mas essas grandes multinacionais da indústria farmacêutica têm condições de produzir milhões e milhões de doses, porque eles também dominam essa tecnologia.
né? São eles que dominam, aliás. Então, eu tenho esperança de que a gente possa ter essa vacina aí até o primeiro semestre do ano que vem. Antes disso, eu acho difícil. Mas tudo bem. Eu queria recomendar e insistir com vocês todos, as pessoas que estão nos vendo, é que respeito ao isolamento social. Essa discussão de que o isolamento, o país vai quebrar se mantiver o isolamento, é uma discussão artificial, é uma discussão política, não é baseada em dados técnicos. Os economistas mais sérios, aqueles economistas estudiosos, pertencem à academia, que têm uma noção de economia mais profunda, dizem que não adianta você querer liberar todo mundo agora, porque será uma grande tragédia coletiva e ineficaz em relação à economia, porque as pessoas não vão voltar a trabalhar dessa forma, você não vai conseguir ativar a economia no meio de uma grande pandemia mundial. A troco do que os países todos do mundo, salvo exceções insignificantes, todos os países desenvolvidos, pega a Europa inteira, pega os Estados Unidos, a troco de que essa gente ia fazer esse isolamento? Eles são idiotas? Eles são pessoas despreparadas? Pois para eles não vai afetar a economia deles? Eles entenderam simplesmente que não adiantava deixar acontecer uma tragédia nacional com milhões e milhões de pessoas infectadas e centenas de milhares de mortes, porque isso não iria repercutir bem para a própria economia. Então, está na hora de todo mundo ficar quietinho, esperar, vai passar. Nós temos que dar um jeito de resolver a parte econômica daqueles que não têm condição. Isso é o país que tem que fazer, é o Estado que tem que fazer, ninguém mais consegue. E, dessa forma, a gente enfrentar essas próximas semanas. E depois estudar direito para ver como é que isso tem que ser liberado. País nenhum do mundo sabe. A Holanda está fazendo de um jeito, o Reino Unido de outro jeito, a França, a Espanha, cada um está fazendo de uma determinada maneira. Nós vamos ter que aprender qual vai ser a maneira brasileira, porque não vamos poder importar o que foi adotado em outras sociedades. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, dizer que foi uma conversa que eu acho que trouxe muitos elementos importantes. Eu acho que essa ideia do pacto solidário que você fala, Carmen, ela é fundamental. A gente tem que falar de um pacto que esteja baseado na redistribuição, né? Redistribuição de recursos, de acesso a serviços, de direitos, porque os direitos também eles estão concentrados. E aí, retomando o que o Dr. Drauzio falou, né, a importância nesse momento que a gente está discutindo, vendo que a gente precisa de uma vacina dos diferentes setores e das academias, das instituições de pesquisas estatais, das instituições do setor farmacêutico também. Então, é um momento de muito esforço conjunto. O Bill Gates, né, ele realmente tem sido um dos bilionários. A Oxfam todo ano faz um relatório em Davos, em janeiro, falando dos bilionários do mundo. E o Bill Gates é um dos bilionários do mundo. E a gente tem um diálogo importante, porque a Oxfam globalmente recebe recursos da Fundação Gates, e é uma fundação que realmente tem priorizado o tema da saúde, né? É importante a gente ver iniciativas como essa, de grandes fundações investindo numa coisa coletiva, né, da saúde pública. E eu queria terminar dizendo desse agradecimento nosso, da Oxfam Brasil, dessa contribuição de vocês, dizer que na próxima quinta-feira, no dia 21, a gente tem uma nova live que é sobre pandemia e desigualdades, democracia em risco. A gente vai ter aqui o prazer de conversar com o Leonardo Sakamoto e com a Juliana Borges. O Sakamoto é um jornalista, um cientista político, ele é professor, ele é diretor da Repórter Brasil e também ele é conselheiro no Fundo das Nações Unidas contra a Escravidão. E a Juliana Borges é uma feminista negra
combativa, ela foi secretária adjunta de Políticas para as Mulheres e assessoria especial da Secretaria Municipal de São Paulo, né, na gestão do prefeito Haddad, e ela tem um livro que é O que é encarceramento em massa. Dialoga aí com a fala do doutor Drauzio. E na terça-feira, no Instagram, a gente tem aquela curtinha, quem vai estar... nós vamos falar em educação para quem, nesses tempos de Covid-19, essa coisa da educação à distância, né? Para quem serve? O Jefferson Nascimento, o Jeff da Auxon Brasil, vai estar recebendo o Jorge Cipó, nesse mesmo horário de 11 horas, para fazer uma conversa aí de meia hora com ele sobre educação para quem. Novamente, agradeço a vocês e peço para quem puder assinar a nossa petição. Vamos aí buscar que, quando essa vacina venha, a gente consiga garantir que essa vacina seja para todos e todas. Muito obrigada e até logo. Tchau. Obrigada. Tchau.